Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre limpeza superficial do terreno. Nós já falamos sobre supressão de vegetação, já falamos sobre supressão de árvores e agora nós vamos falar sobre retirada de entulho do terreno. Infelizmente, o pessoal acaba jogando entulho no terreno. Deveriam contratar caçamba, mas o pessoal assim da área envoltória acaba achando que um terreno vazio é terra de ninguém e vai lá e pensa no terreno entulho e para piorar acaba jogando lixo também e vira um problema para toda a região, toda a área envoltória, porque ali acaba virando foco de bichos, ratos, é um problema geral e aí você já viu, joga lixo, joga entulho e você chega no terreno e tem lixo, tem entulho, tem lixo, tem entulho, tem lixo, tem entulho, tem lixo, entulho, lixo, entulho, lixo, entulho, lixo, entulho. Bem, você limpou o terreno, você tirou a vegetação, você tirou a árvore, você tirou tudo e agora você imaginava que tinha um pouquinho de entulho, mas muitas vezes você se depara com muito entulho no terreno. E você se surpreende de onde chegou esse entulho no seu terreno. Eu coloquei aqui algumas fotos para mostrar que o entulho vem, entulho, caliça, enfim, dependendo da região, tem seu nome específico. Mas o entulho vem da população em geral e vem da falta de educação, infelizmente. As pessoas fazem obras nas suas casas, reforminhas e tal, e acham que a remoção disso deve ser feita por alguém que não por eles. Então acham que por bem deve retirar da frente deles e jogar em qualquer lugar e aí depois alguém do além vem e vai levar, ou por obra do destino esse material vai se decompor sozinho, ou enfim, vem a chuva, leva isso para algum lugar, entope alguma coisa, enfim gente, isso faz parte da educação. E isso tem que se resolver um dia nesse país. Mas essas fotos aqui é para mostrar um pouquinho para vocês que isso da pessoa comum, é de empresas, isso é meio que comum na sociedade. Verifiquem nessa primeira foto aqui, que eu estou grifando aqui para vocês, vejam. Só que alguém fez alguma obrinha na casa e foi ali, no final da rua, tinha um terreno, vamos jogar ali mesmo, sem problemas. Alguém vem recolher isso, prefeitura, proprietário do terreno, enfim, deixa eu livrar o meu problema e passar para alguém. Você pode ver que não é nenhuma charrete, não é nenhum carrinho popular, não, é um carrinho considerável esse daí, não é? Mas, enfim, educação zero. Esse outro aqui parece ser algum empreiteirinho que veio, fez a obrinha dele e veio jogar em qualquer lugar, mas esse deu mal, né? Ó, a polícia aqui pegou, esse acabou se dando mal. Aqui abaixo, aqui, ó, você já vê aqui que é um cara descartando lixo, né? Então, entulho, lixo, já fez uma obra maior, veio aqui, descartou. E aqui pior ainda, né, gente? Isso aqui pior ainda, esse caminhão aqui. Ele está jogando aqui numa ribanceira, sabe-se lá se tem uma nascente, alguma coisa embaixo. Então esses exemplos aqui é para mostrar que você vai chegar no terreno, fazer a limpeza, você pode achar de tudo. Você pode achar entulho, você pode achar resto de construção, resto de demolição e lixo junto. Então é uma coisa a se tomar cuidado. Agora, esse resto de construção, resto de demolição, ele tem classificação. Então,
Uma vez que ele está no terreno e você não vai saber quem é o dono desse lixo, você não tem como devolver isso para o dono, você vai ter que dar uma destinação para ele. E você não pode dar uma destinação qualquer. Então, nós já falamos sobre o que fazer com a vegetação, agora nós vamos falar o que fazer com o lixo. Ok? Primeiramente, então, vamos dividir em dois grupos de entulho. Aqui, por definição, isso aqui pelo Brasil é conhecido como entulho, caliça, metralha, enfim. Vamos dividir em grupo de RCC ou RDC, resíduo de construção civil ou resíduo da construção e demolição. Da demolição, enfim, vem tudo misturado. Você tem telha, você tem restos de fio, de tijolo, de argamassa, de concreto, enfim, tudo misturado. E da construção, você tem resto de argamassa, tijolo, e você tem isso mais separado, tá? Então, são dois tipos de resíduos distintos, tá? Uma observação a ser feita na qualidade do lixo descartado da construção, não da demolição, é que ele é muito rico. Você observar a quantidade de entulho que sai da construção é uma enormidade. Você verifica, por um lado chega o caminhão com material, com tijolo, com bloco, com argamassa, e por outro sai a caçamba com resto de argamassa que se bateu na parede e depois raspou, tijolo quebrado, resto de ferragem. Enfim, você tem, por um lado, entrando material para consumo e por outro, saindo sobra. E esse material não é reciclado na obra. Então, existe um grande desperdício na construção civil brasileira. Infelizmente, existe. Isso deveria se tomar maior cuidado. É uma grande realidade. E muitas vezes, esse material, ele acaba presente nos terrenos em forma de entulho. Nas grandes construções, existe uma separação disso, mas nas pequenas construções não. Isso coloca-se uma caçamba estacionária ali na frente da obrinha e esse resto de material acaba indo para a caçamba ou, para economizar caçamba, vai para o terreno próximo, que é uma das coisas que a gente está conversando aqui. Então, aqui por descrição, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o que a gente classifica então como resíduo da construção civil. A gente coloca aqui tijolos, bloco cerâmico, concreto, solo, rochas, metais, resinas, cola, tinta, madeira, compensado, forro, argamassa, enfim, tudo isso é resíduo de material de construção. Uma vez abordado resíduo de construção e resíduo de demolição, nós sabemos que junto desse material no terreno, nós vamos ter tudo isso e lixo, infelizmente. E o lixo é um grande chamariz para insetos, roedores. Infelizmente, a prefeitura acaba não tendo condição de resolver, tratar tudo isso. E as pessoas vão, jogam, você vê campanha, mas a única forma é multando. Então, você, uma vez chamado para ser responsável por um terreno, você tem que tomar cuidado para, lembrando desde o início das conversas, você está aparamentado, está com EPI para entrar no terreno, você saber o que você vai encontrar no terreno e, obviamente, o quanto antes, realizar o fechamento desse terreno para que as pessoas não façam mais o descarte e saber que esse terreno está sob supervisão. Entulho no terreno está quase sempre associado a lixo. Então, a partir do momento que uma pessoa encosta e joga entulho no terreno,
alguém aproveita a oportunidade, vem e joga um lixinho do lado, aí uma outra pessoa aproveita e vem e joga mais um pouquinho, aí alguém vem à noite e joga, enfim, começa a virar um depósito de lixo. Infelizmente, isso acontece. Vocês já presenciaram ou já viram alguém jogando e se você vai tirar satisfação, acaba virando briga, acaba virando um grande conflito. Mas esse é um problema social e nós vamos falar de entulho, de construção e classificação. Não vamos falar de lixo, porque isso é recolhimento, é prefeitura, é outra destinação e não é isso que devemos discutir dentro da engenharia civil, ok? Beleza, você identificou, tem o resíduo lá no terreno, de demolição ou de construção, tá lá. Agora você vai ter que tirar de lá. Bom, existe norma para isso, tá? Resíduo sólido, tá lá. Então, existe uma norma para isso, tá aqui descrito qual a norma que é. Então, vamos lá, resíduo sólido. Então, segundo essa norma, ela é um resíduo sólido de classe 3, inerte. Só que existem algumas, como que eu posso dizer, dúvidas com relação a isso. Porque essa norma fala que por serem componentes minerais não poluentes, ele é inerte quimicamente. Só que não, né? Não é bem assim. Por quê? Nem todo o material de construção é inerte. Nem todo o material de construção é composto de tijolo, bloco e cimento. Você tem algumas outras coisas ali, químicas. Por exemplo, tinta, o principal deles. Então, você não pode simplesmente falar que é inerte. Então fica meio confuso de você jogar a classificação toda aí. Dessa forma, isso daqui fica meio na interrogação. E se esse material de pintura, por exemplo, tiver no terreno e percolar e chegar a atingir o lençol freático? Um exemplo, ele vai causar sérios danos de contaminação. E aí a classificação dele é inerte? Então fica meio complicado essa classificação dessa ANB, concorda? Além da tinta, posso citar também aqui amianto. Existe amianto também em alguns materiais de construção, principalmente se a gente estiver falando de demolição. Antigamente se usava amianto, muito amianto, então ele pode se misturar a outros materiais aí na demolição e causar contaminação. Então fica uma coisa meio complicada de você dizer que é inerte. Isso torna essa norma dúbia. Bem, mas de qualquer maneira, vamos classificar então aquilo que você pode encontrar no terreno. O entulho que você encontra no terreno, ele pode ser separado em 4 tipos de classe. Classe A, classe B, classe C ou classe D. A classe A, que é onde estão a maioria dos materiais de construção, são aqueles materiais que a gente chama de materiais trituráveis, tá? Que normalmente são materiais que são recicláveis aí dentro da construção, tijolos, telhas, areia. Nós vamos falar um pouco mais desse, cada classe adiante. Classe B são aqueles materiais que normalmente os catadores pegam para reciclar, papelão, plástico, papel, madeira. A classe C são aquelas que ainda não tem uma reciclagem específica para ela, gesso, isopor e outros, apesar que o gesso ele já mudou a categoria dele para classe B recentemente, e a classe D são aqueles específicos materiais aí que são materiais perigosos, tinta, vernizes e solventes. Bem, então, o que nós falamos aí do resíduo classe A? É isso aí, ó. Então são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados.
Então, basicamente é isso, gente. De construção, de demolição, de reformas, de reparos, de pavimentação, é o que basicamente você vai encontrar no terreno, ok? Isso nós vimos lá naquelas fotos. Infelizmente, são coisas que o pessoal vai pegar, vai chegar e vai jogar no seu terreno. E muitas vezes isso vai estar misturado com lixo. E você vai ter que chamar uma caçamba, encher a caçamba e jogar no lixo. Se fosse quem tivesse de fato realizando uma demolição, eles poderiam separar esse resíduo, classificar como classe A e fazer isso daqui, que está aqui indicado aqui embaixo. Mandar para uma usina de reciclagem e, de fato, esse resíduo classe A se transformar em algo reutilizável, sabe? E esse material que um dia foi uma casa, um dia foi um muro, um dia foi uma construção, ele virá uma construção popular, ele virá um muro de uma escola, ele virá uma pavimentação. Mas não, ele acabou sendo jogado no seu terreno, misturou com lixo, misturou com outras coisas e ele vai acabar indo para algum aterro sanitário e ele vai virar lixo, infelizmente. Tá? Isso é o classe A, que vai acabar virando lixo, ao invés de virar bloco, tubo, meio fio, enfim, infelizmente. Dentro do classe A, ainda dá para subclassificar esses resíduos em 6 outras classes, como aqui está descrito. Classe 1, resíduo de concreto sem impureza. Resíduo de alvenaria sem impureza. Resíduo de alvenaria sem material cerâmico e sem impureza. Resíduo de alvenaria com presença de terra e vegetação. Resíduo composto por terra e vegetação. Resíduo com predominância de material asfáltico. Ou seja, aí vocês leem aqui depois, mas essa classificação aqui é de acordo com cada resíduo, você pode separar e ter uma destinação especial. Se você tem, por exemplo, um determinado resíduo, você pode ter um aproveitamento, por exemplo, para um tipo de agregado especial. Você pode produzir, por exemplo, um tipo de pavimentação, um tipo de bloco, um tipo de guia, e assim por diante. Você pode usar para um tipo de pavimentação. Por isso que é importante ter uma separação seletiva. Mas isso nós vamos discutir bem lá para frente, quando a gente estiver, de fato, falando sobre obra. Agora nós estamos falando sobre aquilo que jogaram no terreno, e um terreninho pequeno que você vai fazer a limpeza. Então nós estamos falando acumuladinho de entulho, por enquanto, né? Você ainda não está num terreno grande, você está num terreno pequeno que alguém pediu para você ir dar uma olhada lá e tem uma montanha de entulho lá. Você ainda não está num estágio de uma grande obra. Nós vamos chegar lá, mas ainda não. Então é bom que você saiba que entulho, caliça, enfim, o nome quer que seja, ele tem classe, subclasse e você tem que saber que ele tem as casinhas dele. Você não pode simplesmente mandar para qualquer lugar. Você tem que olhar, você tem que saber o que é ali, e você tem que saber que se naquele entulho tiver um entulho de classe D, você não pode falar, vem cá, caminhão, vem cá, caçamba, leva para o aterro qualquer. Não, não pode. Tá? Você já começa no seu estágio cometendo um crime ambiental. E você não quer, antes mesmo de você ter seu CREA, a sua CAL, você já
tá pisando na bola feio assim, ok? O classe B é um problema. Por que o classe B? Nós estamos falando de plástico, papelão. E o plástico, papelão, metais, vidro, madeira, é aquele que quando eu falei de vegetação, que o tiozinho junta e queima, papelão e madeira, ele queima junto. Então, é um grande problema. Temos que evitar isso. Se o cara queimou o mato, ele queimou o papelão e a madeira junto. Então, se a gente já evitou que tem que se queimar o mato, então já sabemos que não pode queimar isso aí junto. Então, temos que dar a destinação correta para isso. Se você fez a capinagem, né, e você deu a destinação correta para aquela vegetação, obviamente a madeira você pode mandar junto. E plástico, papelão, metais, isso você vai dar a destinação correta para isso. Normalmente isso são encaminhados para a área de reciclagem. A área de reciclagem, obviamente, quando a gente está falando em terreno pequeno, isso daí os catadores acabam pegando, isso acaba nunca ficando no terreno, né? Coisas de valores e coisas que tem qualquer coisa agregada, isso acaba não ficando no terreno, a não ser cacareco mesmo. E infelizmente isso aí acaba indo pro lixo, que você vai ter que recolher depois. Para a classe C, então, ainda não tem uma técnica ou ainda não tem uma solução para reciclagem ou recuperação. Era o que acontecia com o gesso, agora já tem para recuperação, por isso que ele foi reclassificado como classe B, mas para isopor ainda não tem. E a mais perigosa, que é a classe D, que se você, quando for limpar o terreno, tiver aí lata de tinta, verniz, óleo, coisas assim, essa daí é um pouquinho mais complicada, ela é perigosa, ela pode causar contaminação no terreno, no lençol. Enfim, essa daí é a mais chatinha, essa daí requer uma destinação especial. Isso daí, quando se trata de áreas maiores, se tratam de áreas tipo construções maiores, onde, por exemplo, são desativados antigos postos de gasolina, garagem de transportadoras, terrenos onde funcionavam, por exemplo, garagem de ônibus, tal, ou que se faziam lavagens de caminhões, tal, e tudo mais, onde tinham diesel, coisas assim. Normalmente esses terrenos têm problema de contaminação e para a construção tem que se tomar muito cuidado. Bem mais para frente nós vamos abordar isso, porque isso demanda de renovação de solo, às vezes você precisa fazer substituição de solo. É uma coisa complicadinha isso aí. Como nesse momento nós estamos falando de coisinha pequena, terreno pequeno, nós estamos falando de baldes, de tinta, coisas pequenas, então vamos falar assim que tem alguma coisinha de lata de tinta, tal, você tem que tomar cuidado com a destinação disso, você tem que separar isso, enfim, você tem que saber que isso é classificado como classe D, beleza? Bom, pessoal, então para regulamentar essa história do descarte, o CONAMA estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabeleceu uma lei, que vocês podem ver aí, a 12.305 de 2010, que institui essa política PNRS para estabelecer aí as regras de como tratar esse resíduo, até onde
até onde é responsabilidade de um, até onde é responsabilidade de outro, quem deve fazer o quê, para tentar estabelecer aí uma regra entre o órgão público, onde o civil, onde as empresas, onde cada um resolve o seu descarte para fazer a gestão aí dos resíduos. Entulho não deveria ser um problema. Entulho deveria ser uma solução. O entulho é vamos dizer, uma matéria-prima grátis, né? É uma matéria-prima que deveria ser muito bem trabalhada e ser uma fonte de recurso. Existe uma escassez enorme, um déficit enorme de moradias, existe um déficit enorme de pavimentação e o entulho acaba indo para lixo, infelizmente. Então aqui eu tenho uma série de normas para caso vocês queiram fazer aí algumas pesquisas. As normas aí de resíduo de construção civil, resíduo de sólidos na construção civil, agregados, reciclados, descarte responsável, coleta domiciliar, enfim. Aí para ajudar, caso vocês estejam fazendo algum trabalho referente a isso. Bom, essa é uma pincelada geral, então, sobre remoção de entulhos. E com isso, eu fecho o assunto remoção de entulhos e limpeza do terreno. E agora eu vou fazer para vocês, na sequência, um vídeo explicando o primeiro passo dessa etapa de estagiários. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, até aqui, que a gente deu um pequeno passo só, quais são as áreas que de tudo isso que eu falei, vocês poderiam estagiar. Então eu vou começar a criar uma espécie de gráfico indicando todas as possíveis áreas de estágio. E conforme nós formos evoluindo nos vídeos, nós vamos aumentando esse gráfico para vocês verificarem como o leque é enorme de possibilidades e como eles são interligados. E aí vocês vão ver que vocês podem muito bem estagiar numa área e ela está ligada a uma determinada outra que vocês gostem, e vocês podem migrar facilmente de uma área para outra, ou muitas vezes vocês vão fazer estágio numa área que está totalmente oposta àquilo que vocês gostam. A intenção aqui é que vocês comecem a visualizar se realmente vocês vão fazer o estágio naquilo que vocês gostam. Porque, na verdade, o estágio é a porta de entrada do futuro profissional de vocês. Tudo bem que você vai fazer estágio e pode ser que você não vá continuar na empresa que você estagiou, tudo bem. Mas é a primeira oportunidade que você tem de emprego. E muitas vezes ali é onde você vai fazer o primeiro contato e ali é onde você pode dar sequência na sua carreira, por que não? Vamos ser assertivos, vamos tentar dar o primeiro passo já na casinha certa, na direção certa. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo, e o próximo vídeo vai ser bem interessante para vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço.